Agora a gente volta a falar com Lorival Santana para analisar esse pronunciamento aí da Nancy Pelosi. Ela falou aí alguns minutos atrás sobre, inclusive, o sistema de saúde, que ontem a gente ouviu aqui o repórter James Cimino relatando como funciona o sistema de saúde americano, porque hoje ele é um problema para muitos cidadãos que não conseguem pagar para ter esse seguro, que é basicamente uma obrigatoriedade de se ter um plano de saúde privado. A gente viu aqui esse relato e ela citou que Joe Biden, se eleito, vai manter o Obamacare. Lorival, você podia falar um pouquinho, então, sobre esses principais tópicos do discurso da Nancy Pelosi? Puxando pelo que você destacou, no dia 10 de novembro, a Corte Suprema julga se a retirada da... Porque existia um sistema no Obamacare pelo qual, se você não tinha um convênio de saúde, você era punido do ponto de vista tributário, pagava mais impostos, e o Trump conseguiu desmontar esse sistema, esse dispositivo, e agora, no dia 10, a Suprema Corte decide se, com esse desmonte, o Obamacare ainda deve continuar existindo. Então, isso foi já uma sinalização da Nancy Pelosi para levar a opinião pública a prestar atenção nesse julgamento, já que agora os conservadores têm 6 juízes e os liberais 3. Eu acho muito importante o que ela falou sobre o pacote de estímulos, porque o que aconteceu? Os americanos, neste momento, estão sem ajuda relacionada com a pandemia, porque os republicanos e os democratas não chegaram a um acordo. Sobretudo os senadores republicanos, que têm até aqui maioria no Senado e provavelmente continuarão tendo, eles resistiram à aprovação de um novo pacote de estímulos, porque o eleitorado deles, e vários senadores eram candidatos à reeleição, neste momento, republicanos, o eleitorado é contra aumentar o déficit, aumentar o gasto público, o endividamento. E o presidente Trump fez pressão e o chefe da bancada, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, resistiu à aprovação do pacote de estímulos. Os democratas queriam 2,2 trilhões de dólares, os republicanos 1,8 trilhão de dólares. Isso provavelmente contribuiu para se confirmar da eventual derrota do presidente Trump, porque muitos eleitores não estão conseguindo pagar aluguel, estão com dificuldade até de alimentação. O Trump tentou manobrar, escalou Steve Mnuchin, o seu secretário de Tesouro, para negociar diretamente com a Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi assumiu uma posição muito dura. Ela mencionou nesse pronunciamento agora que 150 bilhões de dólares de isenção de impostos para os mais ricos, como sendo um dos motivos pelos quais ela bloqueou isso. E aí agora ela conclamou os republicanos a se juntarem aos democratas para aprovar um novo pacote de estímulos, Carla. Lembrando, né, Lorival, que os Estados Unidos vivem o que já estão sendo chamados já está sendo chamada de a terceira onda do coronavírus, o país que mais tem mortes, mais tem casos, e está tendo todo um recrudescimento aí, né? Sim, os Estados Unidos estão numa situação muito difícil. Aliás, o Joe Biden ontem, à noite, no discurso que a gente transmitiu ao vivo, ele mencionou que já são 240 mil mortes, né? Se você olhar para a população americana, ela representa 4% da população mundial. E as mortes, os casos confirmados de coronavírus, estão entre 20% e 25% da população mundial. Eles vão ter que agir rapidamente. O Joe Biden, ele diz que se eleger realmente, vai adotar medidas mais rigorosas, né, no controle aí da pandemia, e o Trump procurou dizer para o eleitorado que ele faria um lockdown, mandaria todo mundo para suas casas, seria um controle comunista, né, das pessoas e tal. O Biden negou isso, mas certamente pode incentivar muito a população a usar máscaras, a fazer o distanciamento social, e pode haver lockdowns. Ele pode estimular as autoridades locais a fazer lockdowns, porque quando a autoridade nacional, o presidente, procura deslegitimar essas medidas, as autoridades locais, mesmo que estejam convencidas da necessidade dessas medidas, se sentem inibidas, principalmente se o presidente tem uma força muito grande numa parte da população, né, uma liderança forte, como é o caso do Trump. As autoridades locais têm receio de adotar essas medidas e serem desautorizadas, as pessoas não cumprirem e tal. Então, talvez agora os Estados Unidos entrem num momento diferente
com relação à pandemia, né? E aí ela mencionou também o meio ambiente, né, Carla, que é um assunto que pode repercutir aqui no Brasil também, né?